Ó, doutor Guilherme Colim, chegando aqui no estúdio. Doutor Guilherme, muito prazer, obrigado pela participação novamente nesta segunda-feira, doutor Guilherme. Tudo bom? Tu me pegou desprevenido aqui, eu estava fuçando no celular. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim, Quem o cara... sabe faz ao vivo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo aí. Doutor Guilherme, responsabilidade civil, tema polêmico. Pare tudo aí, preste atenção nesse assunto. Responsabilidade civil no direito de família sobre dano moral por infidelidade conjugal. Ou seja, aquela pulada de cerca pode custar caro. É mais ou menos isso, doutor? Nos Estados Unidos, mais do que aqui, né? Mais uma dor de cabeça e pode ter um custo pecuniário, né? Bom. É possível que sim. Bom, a gente já tinha proposto aqui, esse assunto foi proposto por uma espectadora aqui do programa, a gente já estava devendo essa entrevista, então agora a gente vai quitar essa dívida aí. Trata-se justamente, então, da possibilidade da responsabilidade civil sobre infidelidade conjugal. Esse assunto é polêmico, né? Claro, né? E também muito controverso. Como o doutor Guilherme estava comentando, envolve questões afetivas, projetos de vida e não faltam argumentos para a defesa de teses em ambos os sentidos, seja pelo reconhecimento do dever de indenizar, seja pelo afastamento justamente desse dever. O Poder Judiciário, como o doutor Guilherme falou, nos Estados Unidos, tem vários precedentes aí reconhecendo o dever de indenizar por infidelidade conjugal. Foram noticiadas algumas decisões nesse mesmo sentido aqui no Judiciário brasileiro, mas parece que estamos ainda muito longe de chegar a um consenso. Então, doutor Guilherme, eu lhe pergunto o seguinte, a gente estava falando antes do programa aqui, quando conversamos sobre o tema, que existem muitos argumentos, tanto a favor para defender, né, como para rechaçar também esse dever da pessoa ter que indenizar aí nesses casos. O senhor podia fazer mais ou menos um resumo para nós dessa situação? Boa tarde novamente. Bom, Cláudio, assim, a jurisprudência ela é majoritária no sentido oposto ao dever de indenizar. Argumentos contrários ao dever de indenizar. Se utiliza o princípio da busca da felicidade, o reconhecimento de que as emoções, os sentimentos não derivam da vontade. Então, não é porque uma pessoa se comprometeu a amar a outra pelo resto da vida que ele terá a obrigação de cumprir esse juramento, embora seja um juramento, muitas vezes, na versão tradicional do casamento, mas quando nós juramos algo que não depende, cuja execução não depende de nós, seria como se fosse uma nulidade, né? Ironizando um pouco, né? Sim, eu gostei dessa busca da felicidade, gostei dessa Exato, o princípio da busca da felicidade, né? Ele faz com que o ser humano ele busque satisfazer os seus instintos naturais, as suas emoções. Então, ninguém está livre, de acordo com a teoria, sim, claro, que é contra o reconhecimento da responsabilidade. Vamos deixar claro. Ninguém está livre de estar num casamento, numa união estável, e, de repente, se dar conta que não ama mais, ou se dar conta que se apaixonou por uma pessoa do seu trabalho, do seu condomínio, das suas relações. Essa é a tese de quem defende a não responsabilidade civil. A tese de quem defende a responsabilidade civil é a de que as pessoas fazem projetos de vida, constroem projetos de vida, ninguém é obrigado a fazer, a se comprometer, e as pessoas, ao fazerem, elas têm a opção de se separar, se não estiverem satisfeitas com aquela relação, e o adultério, a infidelidade, consiste no engano, em enganar alguém, em violar a confiança. O Código Penal não contempla mais o adultério como crime, mas para aqueles que defendem a responsabilidade civil por conta da infidelidade conjugal, não precisa ser crime para que gere um dano a outra pessoa. E aí nós temos essa discussão, se há ou não ilicitude e dever de reparar. Nos Estados Unidos, a jurisprudência é muito pró-condenação. Mas, é claro, sempre dependendo da combinação entre as partes, né? Eu gostei muito dessa expressão, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o princípio
da busca da felicidade. Gostei. Princípio da busca da felicidade. Gostei o disso. direito brasileiro, ele já incorporou, já existem algumas decisões judiciais, não apenas sobre, sobre a discussão da infidelidade conjugal, mas que reconhece o princípio da busca da felicidade. O que é um princípio de direito, né? É um norteador, né? É um conceito que influencia, que quando aplicado, ele ampara uma pretensão e reconhece algum direito, muitas vezes um direito que não está expresso na lei. Na Constituição dos Estados Unidos, tem lá no seu, acho que no artigo 6º, a Constituição dos Estados Unidos tem poucos artigos, tem, se não me engano, lá no artigo 6º, o 5º ou 6º dela, a previsão do direito fundamental de busca da felicidade. Toda pessoa, segundo a Constituição dos Estados Unidos, tem o direito de buscar a felicidade. Na nossa Constituição Federal não contempla isso com todas as letras e na Carta de Direitos Humanos da ONU não contempla com estas palavras. Porém, a doutrina jurídica e os estudos sociais reconhecem que a busca pela felicidade é um direito humano. E é com base no princípio da busca da felicidade que se reconhece, que se reconheceu muitos direitos, como, por exemplo, na Inglaterra, o homossexualismo deixou de ser crime. Mencionei numa entrevista, em algumas entrevistas atrás, que até 40 e poucos, 50 anos atrás, na Inglaterra, a prática do homossexualismo, uma relação homossexual entre dois adultos, seria punido com 2 anos de cadeia. Sim. Isso viola o princípio da busca da felicidade. Quando não se mandava castrar ainda, o Estado ainda não... Não, isso é um pouco antes, né? Mas isso em alguns países mais do Oriente Médio, acho que talvez aconteça. Mas é que lá eles não reconhecem o princípio da busca da felicidade. Né? Compreendi. No Oriente Médio, isso não é levado em conta. No Oriente Médio, uma pessoa pode ser obrigada a casar com outra, contra a sua... Bom, e aí vai, né? Sim, sim. Mas é uma incoerência um país que defende o princípio da busca da felicidade, um país, um ordenamento jurídico que reconhece esse direito fundamental, impedir que uma pessoa mantenha uma relação homossexual, por exemplo, assim como, com base no princípio da busca da felicidade, se tem entendido que, independente de ser uma relação homoafetiva ou uma relação heterossexual, isso não vem ao caso. Se uma pessoa, num determinado momento, não está feliz com o seu casamento, ela tem o direito de rompê-lo. E se uma pessoa se apaixona, se envolve emocionalmente por outra, ela não decidiu sentir isso. E talvez a felicidade esteja ali. E na história, nós temos vários casos de relações que começaram supostamente, né, vamos usar uma expressão preconceituosa, que começaram mal, mas acabaram atendendo a este objetivo. Né? Pois então, doutor Guilherme, eu lhe pergunto o seguinte, fazer o papel do advogado do diabo, e o direito da felicidade de quem foi vítima de uma infidelidade conjugal? Como é que fica o outro lado daí? Pois é, eu confesso que eu não tenho uma opinião muito formada, eu não estou muito convicto de o que seria mais justo. A pessoa que investe os anos de sua vida, né, que investe os anos de sua vida, que investe a sua juventude, muitas vezes. Que não volta, né? Que perdeu opções, né? Tinha outras opções matrimoniais, uma expressão também antiga, né? E aí ela é frustrada. Pois é, há quem diga que isso é um risco inerente. É um risco inerente. Se você iniciou uma relação conjugal com alguém e este alguém se apaixonou por uma outra pessoa dali um tempo depois, é um risco inerente. Isso é inevitável porque foi Deus quem colocou dentro da psicologia humana, dentro da natureza humana, alguns instintos, alguns impulsos que vão além da vontade. Eu penso que o direito à busca da felicidade da vítima
ele deve ser levado em conta. Deve ser levado em conta. E existem muitas variáveis da porta para dentro de uma casa e da porta para fora. Então, é uma situação muito complexa. Nós temos algumas decisões que reconhecem o dano moral não pelo adultério em si, mas pelas consequências dele. A exposição pública, a humilhação, elementos acidentais, elementos adicionais. E temos algumas decisões, aí eu fiz um apanhado geral sobre os tribunais do Brasil inteiro, né? Em que é sim reconhecido a infidelidade conjugal como um ato que por si só gera o dano moral. E aí a busca da felicidade da vítima, digamos assim, da pessoa que foi traída, é levada em consideração. Mas aqui no Brasil, no caso, a jurisprudência nesse sentido, como é que está, doutor? Como é que está? No Rio Grande do Sul, ela é atualmente ela é muito firme no sentido de não reconhecer o dever de indenizar. Eu encontrei uma decisão, olha só, do Juizado Especial Cível, do Tribunal de Pequenas Causas, o apelido que tem, que a decisão foi procedente. Só que o motivo da condenação não foi a infidelidade. Foi o que aconteceu em decorrência dela. Tem uma decisão do nosso Juizado Especial Cível, aqui de Porto Alegre, a vítima pleiteou uma indenização por danos morais, alegando que foi vítima de infidelidade conjugal, e no processo foi comprovado que houve um assédio. O cônjuge infiel aproximou de sua família uma terceira pessoa, que também, movida por impulsos, por ansiedade, por N razões, começou a constranger, a procurar, né, os familiares do cônjuge infiel. Sim. E a condenação não foi pela infidelidade, foi pelas consequências posteriores a ela. Entendi. Isso aqui no Rio Grande do Sul. Entendi. Temos aqui em Santa Catarina várias decisões julgando improcedente as ações de reparação de danos por infidelidade, mas temos algumas reconhecendo procedência também por situações decorrentes da infidelidade. Nós temos, eu encontrei em São Paulo, no Rio de Janeiro, algumas decisões no mesmo sentido, não reconhecendo a infidelidade por si só, mas as consequências, a exposição a público, o constrangimento no grupo social como causa. Encontrei decisões do Tribunal de Justiça de Rondônia e de Goiás, essas sim mais severas, reconhecendo que o dano moral da infidelidade conjugal gera um dano moral por si só. E mesmo assim encontrei em ambos os sentidos, mas num volume maior nesses dois tribunais. Bom, aqui no Brasil, então, isso não é muito levado em conta, né? Mas nos Estados Unidos já é completamente diferente, né? Nos Estados Unidos, eles estão vários passos à frente. Lá se leva em conta, primeiro, o que é infidelidade, né? Existe, nós estamos falando aqui da infidelidade conjugal, a tradicional. A primeira coisa que se vem à cabeça quando se fala em traição, que é uma relação sexual ou uma relação afetiva com comportamento sexual fora do casamento. Isso, sem querer desfazer o casamento. Sem querer, exato. Mas nos Estados Unidos, eles se levam em conta a justa expectativa. Existe o casamento funcional, aquele casamento em que ambos têm uma justa expectativa de uma relação duradoura e saudável no futuro, e longa. Existe o casamento falido. Que só vive no mesmo teto. Só vive debaixo do mesmo teto. Existe também a questão da infidelidade decorrente das circunstâncias, as emoções, o envolvimento emocional involuntário, a pessoa se apaixonou por uma outra pessoa, e existe aquela situação em que o infiel, em que o adúltero, ele não pretende desfazer o casamento, a sua esposa, o seu marido, cumprem com todas as obrigações conjugais. Quando eu falo obrigação conjugal, não estou falando de sexo, estou falando de todo convívio conjugal saudável. E ainda assim, o infiel, aquela pessoa, aquele infiel,
ele deseja aventuras extraconjugais porque ele deseja. E sonega esta informação da sua esposa ou do seu marido. Ah, pois é. Nos Estados Unidos, essas situações são levadas em conta. Se eu me envolvo com alguém porque eu fui vítima de uma paixão avassaladora, é tratado de uma maneira. E se eu simplesmente desejo aventuras extraconjugais porque isso me agrada, é tratado de outra maneira mais severa. Se eu tenho um casamento funcional, bacana, organizado, em que a minha companheira acredita que eu tenho, e não tem nenhum motivo para acreditar que eu teria a intenção de ter uma relação extraconjugal, é tratado de uma maneira. E aquele casamento que está sobrevivendo em função de questões financeiras, em função dos filhos, em função de conveniências em geral, é tratado de outra maneira também. Aqui no Brasil, a nossa jurisprudência, a nossa doutrina, não se aprofundou ainda, pelo menos, quanto a isso. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma postura muito refratária à responsabilidade civil por conta da infidelidade conjugal, pelo menos até o momento, e em alguns outros estados a jurisprudência já é um pouco dividida. Se você pesquisar, você encontrará subsídios, ou fundamentos, ou argumentos e decisões em ambos os sentidos, mas ainda é majoritário o entendimento de que não gera indenização por dano moral. É ainda majoritário. E nas decisões, doutor Guilherme, que foi reconhecido o abalo moral, daí quais os fundamentos e peculiaridades que a gente pode ressaltar? Os fundamentos, um deles me pareceu muito óbvio, né? Uma infidelidade conjugal praticada pela mulher que engravidou do seu amante, da pessoa com a qual ela traía o marido, engravidou e sonegou do marido essa informação. E o marido descobriu tempos depois que aquela criança não era seu filho biológico. E hoje nós temos a figura da paternidade socioafetiva. Ou seja, se reconhece que o vínculo emocional, o vínculo afetivo do pai com o filho, independe do aspecto genético. Mas, bem ou mal, Sim, é um dano a pessoa descobrir que aquela criança que ele acreditava ser sua filha biológica não o é. Então, houve uma condenação de R$50 mil de dano moral, neste caso concreto aqui de Santa Catarina. Outras situações muito comuns são a humilhação pública. Então, o cônjuge infiel, além de praticar o adultério, o faz de maneira que expõe a sua esposa ou o seu marido a uma humilhação pública. Isso se leva muito em conta o padrão social da região em que eles moram, que eles vivem, os valores morais, os valores sociais daquela comunidade, das pessoas com quem eles mantêm conexões, e a combinação do próprio casal. Em uma das decisões, por exemplo, que a ação foi julgada improcedente, o fundamento da defesa foi a esposa sabia e tolerou durante anos. Todos sabiam, e inclusive ela, e ela tolerava. Então, isso é quase que uma combinação tácita. Existe a figura, doutrinariamente falando, do poliamor, em que vivem maritalmente um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens, três mulheres, mais de duas pessoas. Sim. Ele não é reconhecido juridicamente pelo nosso Poder Judiciário. Para fins sucessórios, para fins conjugais em geral, ele não é reconhecido pelo Poder Judiciário brasileiro, pelo menos não ainda. Mas se entende que nas decisões em algumas decisões que foi julgada improcedente a ação de reparação de danos, se entende que se houver a aceitação, se houver a tolerância e a aceitação, não houve uma violação à combinação do casal. Então, se leva em conta também o que foi combinado expressa ou tacitamente pelos membros daquela relação. Esses dias o senhor comentou também, doutor Guilherme, sobre os danos morais da desistência de um casamento, né? Que é uma situação bastante complicada. Me parece que o judiciário ele é mais rigoroso com quem desiste do casamento do que com quem
comete um adultério já estando casado. Que aparentemente seria mais grave, né? Seria mais grave, Pois né? é, aquilo que aparece nos filmes, né? Nos filmes e novelas. Na última hora... Na última hora, a noiva dizia... Normalmente, nos filmes, é a noiva que diz isso, É a noiva né? que diz isso, ou alguém passa o príncipe encantado. Alguém passa, né? Passa. Tem um filme de comédia que eu gostava muito, um filme antigo com Burt Reynolds e a Sally Fields. Sim. Que ela saiu correndo da igreja e pulou no carro dele e saiu correndo. E saíram, isso. Pois é que aí tem o vexame. Ah. Aí tem a humilhação pública. Ah, é verdade. O adultério praticado de uma maneira que não promova a humilhação pública da vítima, Entendi. ele não é reconhecido pela maior parte da jurisprudência como causa de dano moral. Agora, quando um casal marca um casamento, envia os convites, tem uma grande expectativa, anuncia para todo mundo. E aí um deles, sem nenhum justo motivo, sem mais nem menos, na última hora resolve mudar de ideia, isso gera uma humilhação pública para o outro. Então, essa é a diferença. É a humilhação pública que fica evidente em uma das situações e que nem sempre acontece na outra. E doutor Colinho, o senhor é um advogado extremamente estrategista. Eu valorizo muito isso. Pois então, estratégias no processo. Eu valorizo isso, acho fantástico essa habilidade. E, então, seria talvez uma estratégia ajuizar essa ação num lugar que fosse mais favorável? Existe no direito algo que se chama o princípio do juiz natural. Muitos advogados tentam e muitos conseguem, e muitas vezes, quando detectado, isso é revertido, violar o princípio do juiz natural. O que acontece? O Tribunal de Justiça, e não só sobre esse assunto, sobre qualquer outro. Sim, sim. O Tribunal de Justiça de um determinado Estado tem uma orientação jurisprudencial firme em tal sentido. O Tribunal de Justiça de outro Estado tem uma orientação jurisprudencial firme em outro sentido. Ou, no caso da infidelidade conjugal, o Rio Grande do Sul ele é firme em rechaçar o reconhecimento do dano moral, até o momento, e o de Rondônia e o de Goiás são mais favoráveis. Aí a vítima da infidelidade decide demandar lá em Rondônia ou lá em Goiás. O Código de Processo Civil, ele prevê critérios para a distribuição da competência. As pessoas não podem ajuizar a ação onde bem quiserem. Ajuizar até podem, mas a outra parte pode apontar a incompetência para levar para a comarca correta. Existem alguns critérios. São as ações de família. Pelo Código de Processo Civil antigo, a ação de separação ou de união estável deveria tramitar no foro de domicílio dos filhos ou da mulher. Agora, este privilégio de gênero não existe mais. Desde 2015 não existe mais. Então, a ação ela tramita no foro de domicílio dos filhos ou do réu. Porém, existem algumas situações. A Lei Maria da Penha e a Lei de Alienação Parental. A Lei Maria da Penha inclui, né, o foro privilegiado da vítima da violência. A Lei da Alienação Parental inclui como foro privilegiado o foro de domicílio do autor da ação. Teoricamente, estamos falando de uma fraude processual que eu não recomendo que se faça, eu não faço, não pratico e recomendo que não se faça. Sim. Mas se alguém for fazer, se alguém fosse fazer, e o judiciário costuma ser atento a isso, a pessoa deveria criar um pretexto para poder demandar lá em Rondônia, por exemplo. Teria que transferir o seu domicílio para lá. Então, imaginemos que uma infidelidade conjugal praticada pelo homem. Aí a vítima é a mulher. Aí ela fixa o domicílio em Rondônia e ainda alega falsamente que foi vítima de violência física, caso não tenha sido, para que a demanda tramite lá. Olha a trabalheira que dá, né? Olha a trabalheira. Talvez isso seja mais em conta não pedir a indenização, né? Além de ser uma fraude, né? Pois é. Além de ser uma fraude. É o mais grave. O critério é esse. Foro de domicílio do réu, foro de domicílio das crianças, a regra geral. Dos filhos menores. Então, hoje em dia, a jurisprudência acaba norteando nesse sentido. Dica que eu dou.
se você pretende ajuizar uma ação dessas e mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, procurar, né, de repente, já trabalhar bem a ação, se você for advogado, né, se você for advogado de alguém que está ajuizando uma ação dessas, né, já procurar trabalhar bem a ação para levar até o STJ, quem sabe. E aí, quem sabe, o STJ firma uma orientação definitiva sobre o tema. Doutor Guilherme, então já que a gente está falando nisso, em estratégias processuais, aquela sua dica sempre para os colegas aí, advogados aí. Então. Outras dicas para os colegas, além da questão da competência, né? A dica que eu sempre dou, produzir provas. Na entrevista passada, eu falei sobre produzir provas documentais. No caso, eu falava sobre dano moral por alienação parental. Produzir provas documentais, de preferência, o maior volume possível antes de ajuizar a ação. No caso de uma ação envolvendo infidelidade conjugal. Como a jurisprudência ela é muito resistente em reconhecer a infidelidade por si só como um fundamento, que você, se for ajuizar a ação, que você procure comprovar as consequências secundárias que também são danosas. A exposição pública, a vergonha no grupo social, caso tenha havido as trocas de mensagem do WhatsApp, a terceira pessoa procurou a família, isso acontece com frequência. Tentar produzir provas engaguejei de novo, nesse sentido, né? Se você for o advogado do réu da ação, do réu de uma ação judicial envolvendo esse tema, a minha dica, tentar produzir provas, caso estejam presentes essas circunstâncias, das circunstâncias que justifiquem ou moralmente atenuem aquela conduta, que vai ser o princípio da busca da felicidade, o casamento não funcional, porque a infidelidade praticada por alguém que está em um casamento funcional e por alguém que está em um casamento não funcional, ela deve ser levada em consideração. Nos Estados Unidos, isso é pacífico, é tranquilo. Aqui ainda não, mas nós chegaremos lá. O motivo da infidelidade, se foi um envolvimento emocional ou se foi um mero capricho, um mero desejo de trair, né? Tentar comprovar as circunstâncias que ensejaram aquela situação em si, caso aconteça, caso você em casa seja um advogado que esteja representando o réu de uma ação dessas, né? Muito bem. Doutor Guilherme, e os canais, então, caso o pessoal que está em casa ele tenha mais alguma dúvida? Bom, telefone fixo, 51 32 28 12 19, celular 51 99985 7991, redes sociais, Facebook e Instagram, CRJ Advogados, e no canal Saiba Direito, e no YouTube, o canal Saiba Direito, onde esta entrevista e as anteriores e outros vídeos avulsos são carregados semanalmente. Muito bem, doutor Guilherme Colim, muito obrigado mais uma vez pela participação. Pessoal que já tem os endereços aí que tiver alguma dúvida, e eu espero aqui semana que vem, no mesmo horário, para a gente continuar batendo papo sobre outras questões pertinentes do direito. Assim espero, Cláudio. Até semana que vem. Um abraço, doutor. Tá aí então, doutor Guilherme Colim, todas as segundas-feiras, imperdível. Se você se conectou